Top 10 lutadores que foram banidos pra sempre do UFC. Trabalhar na maior organização de MMA do planeta é o sonho de todo lutador. O UFC é o maior evento da modalidade, com o título mais expressivo e um verdadeiro canhão midiático que muitas vezes permite um atleta fazer dinheiro mesmo sem ser campeão. Tamanha visibilidade que ele pode alcançar se trabalhar bem a sua imagem. O problema é que esse sonho dura pouco se você tomar decisões erradas, e nem sempre você recebe uma segunda chance. No vídeo de hoje, vamos conhecer lutadores que vacilaram dentro ou fora do cage e acabaram desperdiçando chances de ouro de brilhar no maior palco do MMA. Esses caras irritaram Dana White e companhia, e mais do que o comunicado, você tá demitido, receberam também um aviso claro, você nunca mais vai pisar no UFC. 10 lutadores banidos do UFC para todo sempre. Número 10, Khalib Stearns. Quem é fã old school de MMA talvez se lembre que Khalib Stearns fez parte da terceira edição do The Ultimate Fighter, a edição que foi ao ar em 2006 e teve Tito Ortiz e Ken Shamrock como treinadores. O canadense foi a segunda escolha do time de Ken, perdeu nas semifinais para Kendall Groove, mas ganhou a chance de lutar no UFC assim mesmo. Ao todo foram 5 lutas no octógono, sendo 3 derrotas e fim de história, porque na luta contra Nate Query pelo UFC 83, o cara protagonizou uma das cenas mais bizarras do esporte até hoje, correndo de um lado pro outro do cage, fugindo dos ataques do rival. A falta de agressividade de Stearns foi tão bizarra que ele anotou em 15 minutos de luta apenas 12 golpes contra 84 de Query, que nitidamente buscou mais a luta. Foi tão vergonhoso que ele é canadense, o evento era em Quebec, Canadá, e ele foi absolutamente vaiado. Foi tão estranho que Query fingiu correr dentro do cage para deixar o clima menos pesado, mas não teve jeito. Depois da derrota de Khalib via decisão unânime do juiz, que incluía um histórico 30-24, tamanha a falta de ação do cara, Dana White precisou tomar uma atitude e chutou o cara pra fora do UFC, tamanho papelão encenado na estreia da franquia no Canadá. Em entrevista ao site Yahoo Sports, o Dana disse que Stearns não pertence ao UFC e depois da performance no UFC 83, ele deveria considerar outro tipo de trabalho. Bem, o conselho do careca não foi seguido. Khalib continuou lutando fora do UFC e se aposentou em 2016 com um cartel de 17-11. Número 9, Ruslan Magomedov. Esse cara apareceu em 2014 no UFC como uma promessa da categoria dos pesados. 11-1 no MMA, 27 anos, mais um russo vindo do Daguestão, mais um barbudo para apavorar os adversários no octógono. O problema é que ele chegou na era da usada no UFC, então depois de 3 vitórias no octógono, ele caiu no doping flagrado sob o uso do anabolizante Ostarina. Ele pegou uma suspensão de 2 anos e quando estava prestes a voltar em 2018, ele caiu no doping pela segunda vez, num teste fora de competição que flagrou dessa vez 5 substâncias proibidas no seu organismo, todas consideradas agentes anabólicos. A terceira e última violação de Magomedov ocorreu em fevereiro de 2019. Ele se recusou a colaborar com uma coleta de amostras durante a visita de um oficial do controle de doping durante um teste fora de competição. A política antidoping do UFC dizia que você não podia violar 3 vezes o código de conduta. Num comunicado ao usar da agência antidoping oficial do UFC na época... Porra, mano, o nego tá totalmente no nitro, né? Eu tô pensando em meter um negocinho, um nitrão assim, pra ficar gigabyte. Mas não vou fazer isso não. Divulgou que Ruslan estava banido para sempre das competições reguladas pela instituição e assim, consequentemente, o russo nunca mais apareceu no UFC. Hoje em dia, a usada não tem mais acordo com o UFC. Ficar careca, cheio de espinha, estressado, não dá não. Mas Magomedov não luta desde 2021 e não vence desde 2019, então eu acho difícil ele voltar. Número 8, Jason Miller. Não é só o cabelo desse maluco que é polêmico. Jason Miller tá na prateleira de lutadores mais polêmicos da história do MMA. O cartel moral do cidadão é negativo. Ele foi responsável por uma briga generalizada histórica no Strikeforce contra Jake Shields e os irmãos Dias. Já falhou feio na balança antes de lutar. Já foi preso acusado de violência doméstica diversas vezes. Já foi preso por estrangular um fã depois de uma discussão. Já causou no programa The MMA Hour do Ariel Helwani e até invadiu e vandalizou uma igreja pelado. Puta que pariu. A vida desse cara é uma loucura. E eu garanto a você... Tem que arrebentar um maluco desse todo, porra. Quem que vai ser o corajoso e vai fazer isso? Vai ter que ser eu? Porra. Vocês que eu esqueci de citar algum incidente, mas ainda assim o problemático lutador teve suas chances no UFC. Ele chegou a ser treinador do The Ultimate Fighter contra Michael Bisping, foi triturado pelo britânico e depois prometeu se aposentar caso perdesse para Sib Dollaway. Adivinha só, ele perdeu pro Dollaway no UFC 146, se envolveu em um incidente nos bastidores que Dana White não quis revelar e nunca mais pisou no octógono. When you get embarrassed the way that you did against Michael Bisping, and then you show up at the next fight with pink, fucking whatever that thing was on and all that other shit. Come on, man. You know, take this thing serious. You want to be a clown, you can do that later. Do that on your reality show. Then something happened here backstage after Mayhem's done.
he's gone. Just some bullshit that I don't want to talk about. Ainda não tá convencido de que esse cara não bate bem? Ele era lutador peso médio e na última luta de sua carreira falhou na balança pesando quase 11 quilos a mais que o limite da categoria. O que ele fez? Tirou aparentemente o short mais pesado do mundo para ver se na segunda tentativa cravava o peso, mas não deu certo. A boa notícia é que estamos em julho de 2024 e faz tempo que nem nas manchetes policiais esse cara aparece. Número 7, Igor Severino. Essa história é recente, de março desse ano, e vocês lembram bem. Igor Severino emplacou um cartel perfeito de 7 vitórias em 7 lutas, sendo 4 delas pelo Jungle Fight, até ganhar a oportunidade no Dana White Contender Series. Depois de um nocaute técnico contra Jonathan Silva, ele foi escalado para fazer sua estreia no UFC Fight Night Ribas vs Namayunas, contra outro compatriota, André Mascotte. Depois de um primeiro round disputado, seja lá por qual motivo que nem Igor soube explicar, ele mordeu o braço esquerdo do rival durante uma troca de força na grade. A luta foi paralisada, o árbitro declarou vitória de André Mascotte por desqualificação de Severino e o lutador acabou imediatamente demitido da organização por Dana White. Ao Yahoo Sports, o Dana se mostrou frustrado com a situação e disse: eram 2 lutadores novos e invictos, se você se frustra e quer sair da luta, existem várias formas de se fazer isso, mas a pior coisa que você pode fazer é morder o seu oponente. Agora você tá demitido do UFC e pede a maior oportunidade da sua vida, sem contar que pode encarar problemas sérios com a Comissão Atlética de Nevada. 2 boas notícias nesse caso. A primeira é que a punição aplicada a Igor pela comissão foi de 9 meses, não foi tão pesada quanto parecia. A segunda é que o Igor tem apenas 21 anos, o que significa que ele tem tempo suficiente para refazer seu caminho e convencer Dana White de que merece uma segunda chance. Número 6, Jason Rai. Se nem o presidente do UFC, Dana White, gosta de tomar decisão de cabeça quente, é porque ele entende a dificuldade de se lidar com o calor do momento, certo? Errado, ele é o patrão e ele faz o que ele quiser. Ele não costuma tolerar tropeço dos atletas, principalmente aqueles que se envolvem em atitudes antidesportivas. Então vocês podem imaginar como White ficou red depois de ver o que Jason Rai fez no UFC Fight Night de Albuquerque em 2014. Depois sofreu um knockdown contra Rafael dos Anjos no segundo round, o árbitro entendeu que o Jason já não tinha condições suficientes de defesa perante ao ataque do brasileiro e encerrou o duelo. A reação do americano foi demonstrar sua insatisfação, empurrando o árbitro Kevin Monhall. O lutador ainda usou o Twitter para pedir desculpas pelo ato e prometeu que nunca mais vai repetir o erro. Tarde demais, o Dana White anunciou sua demissão no site oficial do UFC logo depois. Caralho. Ele tá fora, vou cortá-lo do UFC. Você nunca coloca a porra da mão no árbitro, nunca. Perfeito. Acabou pra você aqui. Ele tem se desculpado no Twitter, mas acabou pra ele. Número 5, Matt Riddle. Existe uma palavra que pode definir o estilo de Matt Riddle. Maconha guy. Lutando, ele acumulou um cartel tímido de 8 vitórias e 3 derrotas no MMA, mas ele foi um raro caso de atleta que fez sua estreia profissional direto no UFC. A única experiência prévia que ele teve foi durante sua participação na 7ª edição do The Ultimate Fighter, onde acumulou uma vitória e uma derrota antes de seu ingresso na organização de forma oficial. Sua breve trajetória foi de altos e baixos, mas além de vitórias e derrotas, ele tem no cartel 2 lutas sem resultado. No UFC 149, ele finalizou Chris Clements, levou o bônus de finalização para casa, mas viu o resultado revertido para luta sem resultado por ter caído no exame antidoping feito após a luta, que apontou o uso de maconha. Ele acabou multado e suspenso por 9 meses. Ele chegou a postar uma licença para uso de maconha medicinal, mas isso não amenizou sua situação, porque menos de um ano depois ele venceu Tia Mills na decisão, mas de novo acabou caindo no doping novamente por uso de maconha. Dana White o demitiu. Riddle alegou que a organização não o tratou de forma justa e a resposta do careca foi enfática. You know, I'm not the biggest fan of Mr. White, you know. I don't think he has good business ethics. I don't think he does things properly. I don't think he treats people properly. I think a lot of people would agree with me. Now, the reason he's not in the UFC anymore is because he could not pass a drug test. The guy couldn't pass a drug test. You have to go to work 3 times a year, and you couldn't pass a drug test? You're so weak-minded and so addicted to marijuana that you couldn't stay off it enough to pass a drug test 3 times a year. Well, guess what, dummy? They drug test in the real world too. Número 4, Derek Minner e James Krause. O mundo das apostas está longe de ser algo novo nos esportes. Essa brincadeira existe desde a época dos Peaky Blinders ou até antes, mas em 2024 a experiência tem se tornado cada vez mais acessível ao grande público. E desde que esse movimento começou, o UFC adotou um código de conduta iniciado em outubro de 2022, onde lutadores e treinadores são proibidos de registrar apostas, caso contrário, serão investigados. O motivo é óbvio. Essa política tem como interesse evitar que informações de bastidores como lesões e condições de luta sejam compartilhadas e resultados
de lutas manipulados, protegendo a integridade do esporte. O termo luta armada sempre foi usado pelo fã-médio do combate ou a galera fora da bolha que não entende nada sobre o esporte e desconfia de qualquer resultado. Mas isso se tornou um problema real em novembro de 2022. A luta era Derek Minner versus Nuderbik Shailan no UFC Vegas. Pra quem não sabe, casas de apostas têm mecanismos de defesa contra golpes, então qualquer movimentação suspeita é investigada. Eles já estavam de olho nessa luta porque as odds mudaram drasticamente nas vésperas do confronto, o que normalmente acontece quando uma quantidade alta de apostas é feita numa luta. E um número grande de apostas no nocaute de Shailan foi feito horas antes do combate. A luta aconteceu e adivinha só, vitória de Shailan por nocaute técnico em 67 segundos. Detalhe, Minner estava com uma lesão no joelho. Nuderbik is hanging around -200 all week and then it just falls off a cliff leading up to the fight. As you can see the dates. Same thing with Darrick Minner. His line at the very end just skyrockets. And then obviously lastly, one of the most suspicious one is Nuderbik to win by KO TKO just plummets as the fight is coming. A guy that had 0 UFC finishes prior to this. All that, line movement that suggested that people were betting on a first round finish, right? For Nuderbik, they all knew something. O ponto central dessa bagunça foi o ex-lutador do UFC e agora treinador James Krause, que era corner de Derek Minner, o azarão da luta. Foi divulgado que o cara tinha um grupo no Discord onde dava dicas de apostas para as pessoas e cobrava por isso. Não precisa ser um gênio para entender o motivo da investigação. A hipótese de Krause ter repassado a informação da lesão do próprio pupilo para as pessoas apostarem foi escandalosa. Um comunicado foi emitido pelo UFC deixando claro que Derek Minner estava demitido do evento e qualquer lutador que tenha qualquer tipo de ligação com James Krause estava banido do UFC. Isso chamou atenção para múltiplas investigações que envolveram até o FBI em certo ponto, mas até hoje nenhum outro caso do tipo foi registrado. We let these guys know not to bet on fights. Do you know what the outcome of this is? Like, if I penalize them, you get cut. They're gonna go to fucking federal prison. Federal fucking prison. If you're that fucking stupid and somebody else wants to do it, O Dana White, knock yourself out. ele foi lutador antes de ser o dono do UFC? Ou não? Já tinha sido lutador ele? Anteriormente? Foi. Não. There's Foi, not não enough sei. money in it to ruin your life and not go to jail. Go to federal prison. Número 3, Randy Couture. One of the greatest fighters of all times, one of the greatest people I've had the pleasure to call friend. Ladies and gentlemen, Randy the Natural Couture. O triste Randy dessa história é que Couture? Randy Couture é um dos maiores nomes da história do UFC. O cara foi o primeiro lutador a se tornar campeão do UFC em 3 momentos diferentes da carreira, anotando títulos nos meio pesados e nos pesados. O problema é que depois que o UFC foi comprado por Dana e os irmãos Fertitta em 2001, eles começaram a bater cabeça com Randy, que era o campeão dos pesados e queria realizar uma luta dos sonhos com Fedor Emelianenko. Como o russo nunca se acertou com o UFC, a solução seria fazer uma super luta numa copromoção entre o Ultimate e o M1 Global. Qual a chance disso acontecer? 0. Couture então abriu mão do cargo de campeão, comentarista de transmissão e do cinturão para buscar outros acordos. Ele voltou para o UFC anos depois, mas em outras condições. A verdade é que a busca por melhores contratos se tornou um tormento e uma dor de cabeça na relação com Dana White, que, verdade seja dita, cedeu diversas vezes, mas acabou vendo o Randy atravessar o acordo fechando uma parceria com outra emissora. How did this happen? How did he, because he was on Fox, last month. So how did he sign a deal with Spike? Where did things go wrong? Now, before that happened, Randy Couture was on the Chuck Liddell, Matt Hughes deal. Matt, he was getting a salary. He was in the company. He was one of the guys. So then he does this stuff, tries to, pull all this bullshit that he tried to do with Affliction, right? Loses, comes back. He doesn't even finish his contract. He's got one more fight left, and he bails on the contract and goes and does this. Randy Couture has this, Captain America image and stuff like that. Randy Couture's not a good guy. Never been a good guy. And I'm actually, and I mean this, when I say this, I couldn't mean it anymore. I am happy that he went there. O Randy Couture, ele terminou a carreira sendo nocauteado pelo Lyoto Machida, não foi? Eu acho que a última luta do Randy Couture, ele tinha 50 anos já e tomou-lhe uma pesada do Lyoto Machida. Perdeu o dente. Não foi isso? Eu tô ficando maluco? I'm happy he's there. I never have to deal with Randy Couture ever again. O banimento de Randy do UFC foi tão sério que uma vez que ele se aposentou do MMA em abril de 2011, na derrota histórica contra Lyoto Machida no UFC 129, ele nunca mais pisou no UFC. Couture se tornou persona não grata da organização, até quando seu filho, Ryan Couture, lutou no UFC em 2013, ele foi vetado de ficar no corner. As disputas contratuais destruíram uma relação que merecia ser bem diferente do que é hoje em dia. Have you been treated the way you should be treated in this sport? By the UFC, by the promotion I fought for most of my career, I would have to say no. Why? Because it's personal with Dana. I wanted to control my own destiny. I saw myself as a brand and
fought hard for some of that stuff, and they didn't like that. I don't respect him at all. Not even a little. Randy Couture, the only time that Randy Couture is ever a man is when he steps foot in that cage. As soon as his big toe steps out of that cage, he's the furthest thing from it. Número 2, Rosemar Toquinho. Rosemar Palhares apareceu na nossa lista de lutadores mais assustadores da história do MMA. O cara é uma montanha de músculos e um fenômeno do jiu-jitsu. O problema é que ele tinha algumas atitudes estranhas e um delay na hora de entender que o árbitro estava interrompendo a luta e ele devia parar. Sua chave de calcanhar fez muitas vítimas no esporte, era sua maior arma contra os rivais no MMA. A gente chegou a perder a conta de quantas vezes ele segurou demais uma finalização. Isso não pode acontecer tantas vezes assim no maior evento do mundo, né? Toquinho já tinha tomado uma suspensão de 90 dias da Comissão Atlética de New Jersey por ter segurado demais a finalização contra Thomas Draw, mas não aprendeu a lição. No UFC Fight Night que aconteceu em Barueri em 2013, o brasileiro precisou de apenas 31 segundos, encaixou sua chave de calcanhar em Mark Pierce, fez o americano batocar como se estivesse na percussão do Olodum e demorou a soltar outra vez. A situação enfureceu Dana White, que baniu do UFC para sempre. You don't hold a leg lock that long while the guy is tapping and you know he's tapping. And especially, that's what Paul Harris is known for. He's the best. He's the best in the world at leg locks. And what he did was wrong and really despicable what he did. He won't be back. Pô, jogou fora a carreira, mano. He can go fight in another organization. We don't put up with that stuff here. Número 1, Paul Daly. Essa fera hoje tem 41 anos, 61 lutas de MMA e não luta desde maio de 2022, mas lá em 2009, 15 anos atrás, ele chegou fazendo barulho no UFC, uma promessa britânica, máquina de nocaute que já tinha deitado 2 rivais em sequência e estava diante da maior luta da sua vida, a luta contra Josh Koscheck, que era um title eliminator na categoria dos meio médios, e o hype em cima da luta era grande, já que os dois gostavam de provocar seus adversários e até discutiram durante a promoção do confronto. Dentro do cage, Koscheck não quis saber de correr risco, foi estratégico e venceu o duelo com facilidade após 3 rounds, colocando dele para baixo e amarrando o combate com seu wrestling. O Paul ficou tão frustrado ao final da luta que atacou o Josh por trás na covardia, uma cena lamentável. There's no excuse for that. These guys are professional athletes. You don't ever hit a guy. Pô, esse Josh Koscheck aí, ele era, mano, aquele cara que ficava encebando a luta inteira, mano. Um maluco insuportável, tá ligado? Era insuportável a luta desse maluco, insuportável. Era a luta inteira agarrado, enchendo o saco, perturbando, não lutava. Chato pra caralho. Blatantly after the bell like that, whether you're frustrated or not, and it was probably one of the dumbest things I've ever seen. I don't care if he fights in every show all over the world and becomes the best, and everybody thinks he's the pound for pound best in the world. He will never fight in the UFC ever again. Done. O dele até teve algum nível de sucesso no Bellator, coletando alguns nocautes, mas seu banimento nunca foi reconsiderado, ele nunca mais teve uma chance no UFC. E aqui vai um salve pro Dog Gustavo do Vai Morrer, que me ajudou na edição desse vídeo. Sigam a página do cara no Instagram. Porra, o foda é o Toquinho, né, mano? O Toquinho brasileiro, bom pra caralho, se fudeu, né?